Reconhecem alguma coisa? Essa questão do Enem 2022 tem a ver com a associação de geradores e com o controle do ar-condicionado, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então ela começa com uma tabela mostrando os efeitos da eletricidade no corpo humano. Ou seja, se passar uma corrente lá com aquele valor no seu corpo, o que vai acontecer com você? E tem uma lista de coisas. Aí vai falar que depende da tensão e da resistência. Ou seja, U igual a R vezes I. A gente falou da tensão, falou da resistência e falou da corrente elétrica. Ela explica que a resistência elétrica do corpo vai ter a ver com a umidade, se a sua pele está seca ou está úmida. Aí ele passa lá dois valores para resistência, dependendo se a sua pele vai estar seca ou úmida. A questão fala que é meio incomum, mas você pode acabar sofrendo um acidente com uma bateria de 12 volts, que é a bateria que tem no carro. Para nossa resolução não faz diferença e você pode pensar nas pilhas quando você for desenhar, que eu imagino que seja mais próximo da maioria de vocês. Só vai mudar esse valor aí que ela vai ter de U. O problema que a questão traz é que esse indivíduo ele vai se acidentar com duas baterias de 12 volts. Elas vão estar associadas e vão provocar esse acidente. Fala que esse indivíduo vai estar com a pele molhada e fala qual o efeito que ele vai sentir. Você vai ver o efeito que ele vai sentir, procurar na tabela qual corrente elétrica que está lá nesse intervalo, que vai causar esse efeito, pegar o valor da resistência para a pele molhada e sabendo que U é 12 volts, ver qual a associação que vai dar a corrente elétrica passando pelo corpo que está naquele intervalo especificado. Vamos pro papel, porque tem muito detalhe, mas a questão é simples. O U, que é a diferença de potencial, vai ser 12 volts entre a positiva e a negativa, uma pilha como se fosse 12 volts, tudo bem? A pele molhada, ela vai ter uma resistência de 1 kΩ. Lembrando que o prefixo quilo significa 10 a menos 3, então é só eu substituir esse K por 10 a terceira. Se você não lembrar, você pode fazer uma regra de 3 como? Que no caso nem precisa, né? Você vai ter que lembrar que 1 kg é 10 a terceira, mas aí você poderia, se tivesse um outro valor aqui, você fazer a regra de 3, certo? Para descobrir quantos que são. Nos dados seguintes, inclusive. Aí o efeito que essa pessoa sofre é uma parada respiratória. Se passar uma corrente nela entre 20 mA e 100 mA, ela vai sofrer esse dano. Aí você tem que substituir esse milli por 10 a terceira, lembrar também disso. Ah, mas e se ele sofrer 21 mA? Vai dar esse problema. Se ele sofrer 90 mA, pode acontecer esse mesmo problema. Então, qualquer valor que tiver entre esse e esse intervalo, que entre esses dois valores vai causar esse efeito. Ah, mas e se a corrente for de 19 mA? Aí é outro efeito. E se for 120, outro efeito também, fora dessa faixa. É esse o sentido físico disso. Aí lembrando da associação de resistores, na associação em paralelo a gente vai ter a mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Ou seja, os aparelhos vão estar submetidos à mesma DDP. Na associação em série, a gente vai ter a mesma corrente elétrica passando por todo ele. Que passar aqui, passa aqui. Lembrando que na associação de geradores tem uma pegadinha aqui que você tem que tomar cuidado para não cair nessa questão. Reconhecem alguma coisa? Será? Aí o que eu fiz aqui é ver os cenários possíveis. Associei as duas em série e as duas em paralelo. Aqui a gente vai ter uma diferença de potencial que é a soma das duas, certo? A diferença entre A e B vai ser 24 volts. E nesse caso vai ser 12, porque como a gente viu, ela é a mesma entre essas duas aqui. Negativo com negativo, positivo com positivo, né? Por isso a mesma DTP. Nesse caso não, a gente ligou o negativo com o positivo. Vejam bem, reparem nisso que é um detalhe importante. Aí fiz o URI para os dois casos e a gente viu que o I dessa primeira aqui, que é em série, é 24 mA, que está entre esse intervalo. No caso da segunda, 12 mA, não fica nesse intervalo. Portanto, para dar esse acidente, a gente precisa que a associação esteja em série. Se tiver qualquer dúvida em como trabalhar com essa potência de 10 aqui, por exemplo, pode deixando nos comentários que eu vou respondendo. A associação precisa ser em série para causar esse tipo de acidente, pois o I igual a 24 mA está entre o 20 e 100 mA, que é o intervalo que a questão passou, e o 12 A está abaixo desse intervalo. A resposta é o A, essa conexão aqui. E cuidado que o gerador em série precisa associar positivo com negativo. Qualquer uma dessas alternativas aqui não estaria em série, não estaria em quê? Em nada, porque não teria nem diferença de potencial. E se você tiver dúvida disso, você pode verificar, por exemplo, em algum simulador. Eu não consegui gravar, mas ela tá perseguindo intensamente alguém nos sonhos dela. Esse aqui, o FET, é um bom simulador para você montar essas configurações aqui, para você perceber a diferença entre elas. E esse vídeo já tá bem longo, então no próximo eu posso gravar para vocês, mostrando as configurações. Então conta pra mim nos comentários se você conseguiria resolver essa questão se caísse na sua prova sem maiores problemas. E conta também se você tá gostando desse formato de vídeos mais longos que eu tô testando aqui no canal. Eu espero que eu tenha te ajudado. E obrigada por assistir.